esporte, a gente segue aqui no Band Cidade, primeira edição, as notícias da nossa região com tudo o que você precisa saber. Hoje é quinta-feira, dia 9 de janeiro e, claro, a gente abre o jornal de hoje com essas imagens da queda de um avião de pequeno porte em Ubatuba, na Praia do Cruzeiro. Imagem impressionante, imagens que chamam muita atenção. Band Cidade está no ar. O Band Cidade começa com todas as informações sobre a queda de uma aeronave de pequeno porte na Praia do Cruzeiro, em Ubatuba. Acidente que aconteceu na manhã de hoje e deixou um morto, o piloto do avião. 2 adultos, 2 crianças que estavam na aeronave e um pedestre que passava pelo local ficaram feridos. Quem traz mais informações ao vivo para a gente é o Guilherme Ferraz, que está no local. Guilherme, uma ótima tarde para você. Traz as informações para a gente, uma situação muito triste, mais um caso aqui de queda de aeronave na nossa região. Como é que está a situação por aí? Quais são as informações? Oi, Fer, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Um dia muito triste mesmo, Fer, muito pesado. Por enquanto aqui o cenário é realmente muito triste, um cheiro muito forte de querosene. O corpo do piloto, como você adiantou, lógico, está coberto, mas também está aqui na praia. É um dia realmente muito triste. A Polícia Militar foi acionada às 10h09 da manhã pela população aqui de Ubatuba, que foi quando então o avião caiu, na verdade ele não caiu, ele ultrapassou o limite da pista do aeroporto, que fica aqui no centro da cidade de Ubatuba. Quem conhece aqui a região sabe o quanto é movimentada essa área aqui do aeroporto. Como a Fer falou, pessoal, são 6 pessoas envolvidas no acidente. O piloto, que infelizmente não resistiu aos ferimentos, uma mulher, uma adulta, um homem também, um adulto, e 2 crianças, uma do sexo feminino e outra do sexo masculino, um menino então e uma menina. A mulher, pessoal, está em atendimento neste momento na Santa Casa aqui de Ubatuba e o estado de saúde dela é considerado grave. Este avião de matrícula PRGE-S saiu do estado de Goiás com destino aqui a Ubatuba e infelizmente não conseguiu parar, ultrapassou a grade de proteção do aeroporto de Ubatuba, invadiu a Avenida da Orla, passou por cima de uma pracinha e veio então a explodir e parar na areia da praia e também no mar. Pessoal, muitos curiosos aqui acompanham a movimentação, a cidade está realmente muito lotada. A gente vai continuar acompanhando toda essa situação para saber se o tempo, se a chuva, que chove muito aqui em Ubatuba desde terça-feira, se esse tempo influenciou ou não neste avião, nesse acidente do avião não ter conseguido parar aqui na pista de Ubatuba. A morte do piloto foi confirmada às 11h23 da manhã e agora equipes do Corpo de Bombeiro, também da perícia, da Polícia Civil, da Polícia Militar estão aqui no local. A área foi completamente reservada para que então primeiro os socorros, as vítimas fossem socorridas e em seguida para que o trabalho da perícia pudesse ser feito. O nosso cinegrafista, o Eduardo, vai mostrar agora aqui então o Pedro. Pedro, primeiro, muito obrigado pela sua participação. Gente, o Pedro foi uma das primeiras pessoas a chegarem aqui no local do acidente. Ele tem um comércio aqui muito ao lado, em frente ao aeroporto. Então o Pedro vai contar pra gente o que ele viu ali no cenário. Ele participou do resgate das pessoas. Pedro, obrigado pela sua participação mais uma vez, pela sua gentileza. O que aconteceu? Como é que foi o barulho? Conta pra mim, por favor. A princípio eu ouvi um barulho muito alto do avião passando muito perto e saí para fora da cozinha para ver. E daí na hora que eu abri a porta foi a hora que eu vi o avião explodindo ali na avenida, a explosão do fogo, tudo. E ao mesmo minuto foi o tempo de raciocínio, foi sair correndo e ir lá para ver o avião, o que tinha acontecido, tudo. Daí chegando lá eu tava com um avião pegando fogo em cima umas partes pegando fogo em cima da calçada e outras lá na água mesmo, em cima do avião.
E aí, o que aconteceu? Você comentou que o piloto ainda estava vivo quando você chegou ali no avião. No momento que eu cheguei, a gente ficou longe do avião por conta do fogo, tudo. Mas um dos rapazes que estava com a gente ali na hora que chegou junto, ele a princípio ouviu gritos ali no avião. Foi a hora que a gente ignorou o fogo e foi ali pro avião. Foi onde a gente foi ver e o piloto estava com a mão batendo na janela. Pedindo socorro, né? Por causa que acidente, tudo. Desculpa te interromper, Pedro. Como vocês podem ver, pessoal, o avião ele caiu capotado na água. Então, o que o Pedro comentou anteriormente comigo é que o piloto estava então de ponta cabeça, né? Ele estava sentado com a cabeça na água, né, Pedro? Na água, porque quando a gente pegou e viu a mão dele bater na janela, a gente procurou o destroço para quebrar a janela. Nessa hora a polícia já tinha chego, junto com a polícia, todo mundo segurando a barra para bater na janela e quebrar. E quando a gente abriu, a gente viu o piloto com a cabeça mergulhada, mas se mexendo ainda, né? Tentando escapar, tentando respirar tudo. E daí a gente começou a tentar tirar ele, mas não conseguia, porque ele estava preso no destroço. Ele estava preso nas ferragens. Isso. E a maré começou a subir. Nisso que a maré começou a subir, a gente começou a quebrar a última janela, que foi onde apareceu uma mulher. Quando a fumaça saiu tudo ali, uma mulher tirou a cabeça para fora e começou a tentar respirar. E a princípio a gente também conseguiu já ver uma criança, que foi uma menina que a gente foi a primeira vítima a sair do avião pela janela, que foi uma criança. E a princípio depois a gente foi e conseguiu resgatar outro menino. Saí com um menino da janela. Foi o menino que eu trouxe aqui para cima na ambulância aqui. Ele estava respirando, porém não estava falando nada, desorientado. E daí depois eu voltei para lá com o cilindro de gás para a mulher respirar, consegui pegar um cilindro de gás e a gente continuou tentando abrir a porta. De oxigênio, isso, desculpa. E a gente tentou abrir a porta do avião, daí todo mundo estava tentando quebrar a porta do avião para tirar o piloto, porque o piloto era o único que a gente estava vendo ali que estava abaixo da água, né, submergido. E a cena foi essa, que a gente estava ali tentando tirar, até os bombeiros chegar e conseguir abrir uma das portas do avião. Foi uma porta traseira do avião, que foi onde conseguiu tirar a mulher e o homem. O homem saiu... As crianças também foram retiradas pela porta do avião? Não, foram pelas janelas. São As menores, duas, né? Isso, são menores, elas passaram pela janela. Uma menininha foi a primeira e o rapaz foi o segundo, o menininho foi o segundo. E daí depois a gente conseguiu tirar com os bombeiros a mulher e o homem. E o piloto foi o último a sair do avião, né? Que ele estava preso nos destroços do avião, nas ferragens. Entendi, Pedro. Imagino que, lógico, né? Na hora ali a gente quer ajudar, quer fazer de tudo para salvar uma pessoa. A gente está vendo ali uma pessoa ainda sofrendo, né? Pedro, eu só tenho a te agradecer pela sua gentileza de estar aqui com a gente. Imagino que você esteja chocado com toda essa situação, mas parabéns aí por ter ajudado no resgate dessas pessoas. Eu não tenho muito o que falar, chefe. Desespero tudo, né, de ver o desespero do piloto. É o choque que é todo do acidente tudo, mas mais do piloto, de a gente não conseguir tirar o piloto com vida, né, porque ele estava vivo ainda quando a gente chegou no local. Entendi. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado mesmo pela sua gentileza, pela sua força de estar aqui com a gente. Pessoal, realmente um dia muito triste, muito pesado. Foram então 6 vítimas envolvidas nesse acidente. Uma na pedestre e 5 na aeronave. O pedestre foi socorrido com ferimentos leves pelo SAMU e, como eu disse, 2 adultos e 2 crianças, uma de cada sexo. A mulher, que infelizmente parece estar em estado grave, está em atendimento nesse momento. Uma informação importante que a Grazi vai trazer para a gente daqui a pouquinho em relação à condição da ANAC e também a condição se esse avião estava ou não autorizado a fazer táxi aéreo. Fer, volto com você aí no estúdio. Guilherme, de fato, uma cena de desespero, né? Imagino tudo que o Pedro acabou compartilhando aqui com a gente, imagina todo mundo que estava
ali na hora do momento que isso aconteceu. Pelas imagens que a gente mostrou aqui bem no comecinho do jornal, a gente viu o momento exato, aí o pessoal colocou para vocês verem no ar, o momento exato em que a aeronave cai, faz uma fumaça muito grande ali, o pessoal sai correndo ali na avenida, todo mundo assustado, desesperado, sem entender muito, né, o que teria acontecido ali no momento. A gente vê essas imagens aí para você, olha, ao vivo. Ele passa bem baixinho ali, perto dos carros, perto das pessoas que estão andando na avenida e cai ali no mar e faz toda uma fumaça muito preta. A gente viu imagens aí ao vivo do Guilherme Ferraz e do Eduardo Fernandes mostrando para a gente a situação em que a aeronave ficou. A gente consegue voltar a falar com o Guilherme Ferraz? A gente volta a falar com ele daqui a pouquinho, mas vocês viram então, ele mostrou como que está a situação por lá, né? A área totalmente preservada também para que as equipes continuem fazendo o trabalho por lá. A gente vai voltar a falar ainda desse assunto por aqui, tá, gente? Tem chovido muito lá em Ubatuba. O acumulado de chuva das últimas 12 horas foi de 80 milímetros na cidade, o maior do estado de São Paulo. Houve chuva de alta intensidade com rajadas de vento. A gente recebeu imagens do Francisco Trevisan que mostra a situação na ponte do Angelim. Também recebemos imagens de outros moradores. De acordo com a Defesa Civil Estadual, teve vazamento do rio Angelim e do Ubatumirim, além de pontos de alagamentos, inundação e quedas de árvores. Não há registro de pessoa ferida, desabrigado ou desalojado. As equipes seguem em campo para acompanhar a situação. A gente aciona também agora a Graziele Geronde, que tem informações sobre a situação da aeronave que caiu em Ubatuba e deixou o piloto morto. A gente acompanhou agora o Guilherme Ferraz ao vivo ali do local onde tudo isso aconteceu. A gente já também tem, Grazi, como que será essa investigação? Uma ótima tarde para você. Boa tarde, Fê, para você e para quem acompanha o Band Cidade, primeira edição. Pois é, os investigadores do Seripa 4, que é o 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, um órgão ligado ao CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, já foram acionados e estão a caminho de Ubatuba para fazer essa investigação. Por lá eles vão realizar a coleta de informações, verificar os danos causados na aeronave e pela aeronave e várias outras informações que possam auxiliar na investigação para determinar qual foi a motivação para a queda dessa aeronave de pequeno porte, Fer. Além disso, os investigadores também buscam pela caixa preta. Agora que os feridos já foram socorridos, o Corpo de Bombeiros atua no combate ao incêndio, às chamas, e depois o próximo passo, então, vai ser localizar a caixa preta, uma função do avião que é muito importante para poder fazer o levantamento dessas informações e, claro, a investigação do que aconteceu nesse acidente. A gente lembra, Fer, que o CENIPA não é responsável por encontrar os culpados, a culpa desse acidente, mas sim por realizar essa investigação e prevenir que novos acidentes aéreos aconteçam. Nós consultamos também como está a situação dessa aeronave junto à ANAC. Essa é uma aeronave modelo 525, fabricado pela empresa Cessna Aircraft. É um jato executivo de 2 motores, Fer, com capacidade para 7 pessoas, fabricada no ano de 2008, e ela estava registrada em nome de Neuvo Frias, pertencente à família Fries, melhor dizendo, e que é um produtor rural do estado de Goiás, segundo algumas informações, um importante produtor rural lá do estado de Goiás. Essa aeronave, ela está com a documentação em validade, a documentação está com validade para setembro deste ano, mas junto ao registro da ANAC consta que ela não tinha autorização para fazer a operação de taxiamento aéreo. A gente ainda não sabe se ela estava ou não fazendo essa operação, isso também vai ser investigado pela ANAC, mas junto à ANAC são essas as informações, Fer.
Grazi, obrigada pelas informações. É importante tentar entender o que teria acontecido, né? Essa aeronave que saiu aí de Goiás e tentou pousar ali em Ubatuba e aconteceu essa tragédia. Obrigada, viu, Grazi? Olha, a gente faz uma pausa agora, daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre a queda do avião em Ubatuba. Já já. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5h30 de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. De volta com o Band Cidade e a gente aciona o Guilherme Ferraz de novo aqui no BC1 com todas as informações da queda da aeronave na praia do Cruzeiro, em Ubatuba, morte do piloto confirmada e 2 adultos e 2 crianças que foram resgatados com vida. Guilherme, boa tarde para você de novo. A gente acompanhou aí agora a situação da aeronave, Eduardo mostrou para a gente como é que está a situação da aeronave. A gente conseguiu ver em um momento ali uma mala de viagem que está dentro da aeronave também. Você conversou com uma pessoa que viu toda a cena ali no momento. Relata para a gente então um pouquinho como é que está a situação por aí, o trabalho que está sendo feito, que a gente viu que a área está preservada. Imagino o susto que essas pessoas tenham passado, porque a gente conseguiu ver pela imagem que na hora que o avião está caindo ali, as pessoas saindo correndo sem entender muito bem o que aconteceu. Qual que é a visão do pessoal que está aí no momento? O que você está conseguindo observar no local? Oi, Fer, boa tarde para você novamente, para todo mundo que nos assiste. Fer, aqui no local realmente a área está completamente preservada para agora o início da perícia, da investigação que vai apontar o que realmente aconteceu. Existia até a dúvida aqui entre os populares se esse avião realmente estava pousando ou se ele estava decolando, quem sabe tentando arremeter. A gente tem a informação da empresa que realmente esse avião saiu do estado de Goiás para pousar aqui em Ubatuba. Ficou essa dúvida porque, segundo até o Pedro, que eu conversei um pouquinho antes com ele, geralmente os aviões aqui em Ubatuba fazem o sentido contrário ao que esse avião estava fazendo. Para pousar, segundo o Pedro, morador aqui que tem um comércio em frente ao aeroporto, o avião vem do mar no sentido da serra e pousa, não ao contrário, da serra no sentido do mar, que foi justamente onde esse avião estava. Realmente um dia muito pesado, Fer. O cheiro de querosene está muito forte aqui no local e já faz quase 3 horas que esse acidente aconteceu e mesmo assim o cheiro de querosene persiste. Inclusive o Pedro, que a gente falou agora há pouco aqui no jornal, que inclusive participou, foi um dos primeiros a chegar, participou dos resgates das pessoas, está com os pés queimados justamente por conta do querosene que vazou do avião e está muito forte aqui. Então outro
risco do acidente aqui vai ser também o risco de contaminação. A gente vai acompanhar o trabalho da CETESB, da Sabesp, para saber se teve algum dano à natureza também, além desse trágico acidente que infelizmente vitimou o piloto. A gente ainda não tem a informação do nome do piloto, da idade do piloto, mas como a Grazi falou, esse avião não tinha autorização para fazer táxi aéreo. E ele parece que estava transportando uma família, né? O pai deve ser o pai, a mãe e também 2 crianças. Voltando a falar do estado de saúde das vítimas. O pedestre foi socorrido pelo SAMU com ferimentos leves. O homem foi socorrido orientado e as outras 3 vítimas que estavam dentro da aeronave, a mulher, a adulta e as 2 crianças foram socorridas desorientadas. Claro, qualquer atualização do estado de saúde das vítimas, a gente volta a trazer aqui no Band Cidade, primeira edição. E se Deus quiser, Fer, a gente não vai ter mais nenhuma morte nesse trágico acidente de hoje de manhã aqui em Ubatuba. Volto com você. Exatamente isso que eu ia falar, Guilherme. A gente espera que não tenha mais nenhum registro de morte, né? A gente sabe como todo mundo fica aí comovido, a gente também que está aqui do outro lado está um pouquinho mais longe, mas a gente acompanha todas essas imagens, vê o pessoal falando, né, expressando de fato o que viu aí no local, chama muito atenção. A gente espera que essas pessoas fiquem bem, né, quem foi resgatada aí com vida, que elas fiquem bem. E claro, esse caso todo vai ser investigado e a gente acompanha a apuração para saber o que de fato causou esse acidente. Obrigada, fica aí de novo, que daqui a pouquinho a gente deve chamar você mais uma vez. Qualquer novidade, você retorna aqui com a gente no BC1, tá, Gui? Olha, e a gente aciona agora a Caroline Correia, que acompanhava na manhã de hoje a agenda oficial do governador em exercício, Felício Ramute. Ele comentou sobre o acidente da aeronave em Ubatuba. Carol já está aqui com a gente. Boa tarde. O que o governador em exercício falou sobre esse assunto? Oi, Fernanda. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no Band Cidade, primeira edição. Bom, quando ele chegou aqui, né, pouco por volta ali das 10h30 da manhã, foi mais ou menos quando o acidente aconteceu, em alguns momentos deu para perceber que ele pegou o celular e viu, teve um rosto, meio um semblante mais pesado. Foi provavelmente quando ele recebeu a notícia de que havia caído esse avião em Ubatuba. Prontamente, quando ele veio conversar com a imprensa, por volta das 11 da manhã, ele já começou falando sobre a queda do avião, dando informações mais oficiais, né, apuradas tanto com Defesa Civil quanto com os bombeiros, que 5 pessoas estavam feridas e a gente até então tinha informação de que o piloto poderia estar preso nas ferragens, mas ainda vivo. Mas logo depois a gente recebeu realmente a confirmação de que o piloto não resistiu aos ferimentos e morreu. O Felício disse que as equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil estão atuando fortemente. Por enquanto não tem mudança na agenda dele, ele vai seguir aqui na nossa região. Ele está em Guaratinguetá, mas logo segue para Cruzeiro para acompanhar as obras do Hospital Regional por volta das 3 da tarde. E hoje, agora de manhã, estava falando sobre um investimento numa fábrica aeroespacial quando recebeu essa notícia. Então, de bate-pronto, quando ele veio conversar conosco daqui da imprensa, já veio falar sobre a notícia, né? Ele até falou, olha, talvez muitos de vocês não estejam sabendo, mas aconteceu esse acidente lá em Ubatuba, e aí a gente conseguiu ouvir um pouquinho de como o governador em exercício, Felício Ramute, então estava acompanhando essa operação. Ele vai provavelmente seguir acompanhando, mas por enquanto não mudou a agenda aqui na nossa região. Fernanda? Carol, bom trabalho para você e como a Carol disse, né, essas informações foram chegando ali todas juntas, muito rápido, né, vídeos, imagens que foram chegando, informações novas atualizadas a todo momento. Carol, obrigada, bom trabalho para você e a gente faz um intervalo rapidinho, daqui a pouco eu estou de volta. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira.
Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, MasterChef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5h30 de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso país. Voltamos a falar sobre a queda da aeronave em Ubatuba que deixou o piloto morto. Acidente aéreo na Praia do Cruzeiro na manhã de hoje. Quem acompanha lá no local é o Guilherme Ferraz, que volta a falar com a gente aqui ao vivo no BC1. Guilherme, alguma atualização? Sim, Fer, uma notícia boa em meio a tanta tristeza. O estado das vítimas, o estado de saúde das vítimas. Todas as vítimas que foram socorridas, tanto o pedestre, os 2 adultos, um homem e uma mulher, e as 2 crianças, um menino e uma menina, estão sendo atendidos nesse momento e o estado de saúde deles é estável. Então, graças a Deus, não tem mais nenhuma vítima envolvida aqui nesse acidente aéreo que esteja em estado grave. O Edu, nosso cinegrafista, vai mostrar mais uma vez para vocês como que ficou essa aeronave. E a gente tem a nota da empresa dona do avião. A Rede Voa confirma, então, eles confirmaram um acidente hoje de manhã com a aeronave de prefixo PRGFS. E essa aeronave, pessoal, é um Cessna Citation, ou Citation, né, 525 CJ1, que aconteceu, então, aqui no centro de Ubatuba. A aeronave saiu do aeroporto municipal de Mineiros, no estado de Goiás, então no interior do estado de Goiás, com 5 pessoas e tentou pousar em Ubatuba. Segundo a empresa, as condições meteorológicas eram degradadas com chuva e pista molhada. E como a gente tinha adiantado, né, chove muito aqui em Ubatuba desde terça-feira e hoje, desde as primeiras horas da manhã, uma chuva persistente aqui na cidade. Após o pouso, segundo a nota, a aeronave ultrapassou então a pista, como a gente afirmou, atravessou o alambrado da cabeceira 9 e atingiu uma mulher e uma criança. Ambas estão com vida e graças a Deus, como afirmei, pessoal, todas não estão mais em estado grave, não tem ninguém em estado grave, todo mundo se recuperando, sendo atendido na rede de saúde aqui da cidade. O Seripa já foi acionado e está coletando informações para começar já a investigação para saber o que realmente aconteceu, quais foram as causas desse acidente. O proprietário da aeronave é Neuvo Frais e Maria Gertrude Frais. A gente não sabe se são essas 2 pessoas que estavam entre as vítimas, né, que foram socorridas e não estão mais em estado grave. Foram resgatadas, segundo a empresa, 4 pessoas, sendo um casal e 2 crianças. O piloto realmente, como a gente adiantou, infelizmente não resistiu aos ferimentos. Como o Pedro falou, quando as pessoas chegaram aqui no lugar do acidente, logo após o choque da aeronave, o piloto ainda estava vivo, estava se debatendo, parecia tentar sair da água, porque o avião caiu de cabeça para baixo, digamos assim, ele tombou. Mas infelizmente o piloto não resistiu aos ferimentos, ele ficou preso nas ferragens, Fer. A gente vai continuar acompanhando toda esse trágico acidente aqui em Ubatuba e qualquer nova atualização a gente traz aqui na nossa programação.
Claro, Guilherme. E essa imagem aí ao vivo do Eduardo Fernandes, eu não sei vocês aí de casa, mas chega a arrepiar a gente, né? Ver a situação em que essa aeronave ficou. A gente acompanha ali, ó, ver uma mala de viagem dentro da aeronave. Como o Guilherme acabou de atualizar, então, situação do estado de saúde das vítimas. Claro, além do piloto que acabou falecendo, mas as outras vítimas estão no estado de saúde estável, que era o que a gente tinha acabado de comentar por aqui, que era o que a gente esperava, né? Pelo menos diante de tudo isso. Guilherme, obrigada. E claro, ao longo da nossa programação, ele pode voltar também com mais informações e novas atualizações para vocês. Eu fico por aqui, uma ótima tarde para você, viu? Agora a gente chega com o Falando Nisso. E como eu já disse, ao longo da nossa programação, as atualizações sobre esse acidente aéreo que aconteceu na Praia do Cruzeiro, em Ubatuba. Oi, pessoal, boa tarde para vocês. Hoje um clima mais triste, né, mais xoxo. Infelizmente, um acidente aéreo em Ubatuba. Não tem como a gente não se comover, né? Oi, Fernanda, boa tarde para todo mundo que está vendo. Boa tarde, meu amigo. A gente se comove, sabe por quê? A gente se põe no lugar das pessoas. Nós poderíamos estar ali, né? Então, o brasileiro é isso, muito caloroso, tem muita empatia. E a gente se choca com acidentes aéreos, com acidentes de carro, né, envolvendo muitas vítimas, porque realmente qualquer pessoa, ninguém, né, está livre de acontecer algo assim, ainda mais vendo imagens, e hoje a gente observa que o celular ajuda, inclusive, a colher provas, a entender o que pode ter acontecido, então a gente acaba vendo muita coisa que antigamente a gente não via, né, e que são registrados pelo celular. Pois é, e poderia acontecer com qualquer um, como a gente disse, não só quem estava ali no avião, porque ele passou tão baixinho, Agri e Lucas, pelas imagens que a gente viu, pegou ali baixinho, quase atingindo os carros e também as pessoas que estavam ali perto da avenida. Então poderia ser realmente qualquer um de nós, qualquer pessoa que a gente conhece também. Então a gente segue aqui acompanhando, atualizando as informações para vocês na nossa programação. Bom programa, viu? Obrigado, minha querida.